Graça e paz. Estaremos com mais um estudo hoje. Estudo muito interessante, falando sobre José. A porção que estaremos estudando nessa semana é de Gênesis 37, verso 1, até o capítulo 40, verso 23. Certamente não conseguiremos abordar todos os temas, porque são muitos temas dentro dessa porção, muitos até mesmo interessantíssimos, mas infelizmente por questão de tempo não conseguiremos falar tudo. Mas caso algum irmão tenha alguma dúvida em algum tema dentro dessa porção, basta enviar um comentário e poderemos responder as perguntas posteriormente. Bem, em Gênesis, Bereshit, em hebraico, no capítulo 37, no verso 1, iremos ver uma palavra hebraica muito interessante, que é Vayeshev, e habitou. Então, essa é a porção de Gênesis 37, verso 1, até o capítulo 40, verso 23. Traduzindo para o português, nesse primeiro verso do capítulo 37, e habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. É interessante essa palavra, Vayeshev, e habitou. Algo muito interessante que o próprio verso já diz, as terras, até o quê? Das peregrinações. O seu pai, Isaac, ele peregrinou na terra. Ele foi um peregrino. Ele não habitou na terra. Abraão, ele também foi um andarilho, né? Ele também não permaneceu, não habitou na terra. Jacó, ele é o patriarca que, de fato, aqui ele habita, né? Ele mora realmente na terra. Ele habita na terra de Canaã. Então, a terra prometida, né, a gente começa a ver aqui um grande diferencial a partir de Jacó. A habitação inicia aqui, né? E de Jacó sabemos que virão, né, através de seus filhos, as tribos de Israel. Então, nessa habitação aqui, e habitou Jacó, podemos dizer que é aqui que inicia, né, a nação de Israel, através desse e habitou. E a história que veremos nessa porção, veremos sobre a história de José. É um dos trechos mais profundos em detalhes no livro de Gênesis. Inclusive, é muito interessante, e muitos estudiosos vão afirmar isso, que José é um modelo mais parecido, um modelo mais típico de Jesus que aparece no Antigo Testamento. Então, talvez, de todos os personagens do Antigo Testamento, talvez José é o que tem a maior semelhança com Jesus Cristo. Isso é muito interessante, a forma que tudo acontece. Inclusive, se fizermos uma lista de coisas semelhantes, coisas que José passou, Jesus passou e algumas semelhanças, iremos listar certamente mais do que 50 itens. Então, é muito parecido. A forma com que José foi amado pelo pai, o ódio que ele enfrentou dos irmãos, como foi traído, vendido, tentado, preso, e depois de toda essa tribulação, esses problemas, foi exaltado e ele cumpriu o propósito específico de Deus para preservar uma nação. Então, podemos tirar, através dessa porção, uma série de lições para as nossas vidas. Como podemos enfrentar os olhos dos homens através, né, de adversidades, através desses problemas, nessas situações do dia a dia, e como Deus usa cada situação para fazer cumprir, né, a promessa dele em nossas vidas. A nossa vida tem sempre um propósito. Às vezes é difícil de entender o propósito de Deus em nossas vidas, mas quando Deus quer algo, não há nenhum homem que possa impedir. No verso 2, né, está escrito assim:
Estas são as gerações de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos e trazia mais notícias deles a seu pai. Interessante isso. Trazia mais notícia deles a seu pai. José aqui, ele era um X9. Ele entregava tudo que seus irmãos faziam de ruim. Infelizmente, né, isso aqui talvez tenha sido o motivo de tanto ódio surgir assim nos seus irmãos. O ódio, assim como qualquer outro pecado, ele não surge de uma hora para outra. O ódio é como uma sementezinha que vai sendo regada, vai criando raízes até tornar um sentimento forte. E nesse texto, a gente vê aqui que aparentemente aponta uma falha do jovem José. Ele trazia mais notícia deles a seu pai. Pode ter existido, né, no coração de José aqui o pecado da maledicência. E, infelizmente, essa atitude de José aumentava ainda mais o ódio dos seus irmãos contra ele. Do verso 3 ao verso 5, está escrito assim: Israel amava mais a José do que todos os seus irmãos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relata a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Jacó, ele amava mais a José do que aos seus outros filhos, porque esse era o filho da sua velhice, era o filho, né, primogênito da mulher que ele amava. E Jacó, por demonstrar essa preferência especial por José, ele fazendo essa túnica de várias cores, isso foi semeando o ódio. Para você ter ideia, essa túnica, né, de várias cores, em hebraico, ketonet passim, essa palavra em hebraico demonstra que essa túnica de várias cores não era uma túnica qualquer. Essa mesma palavra é usada em hebraico para definir uma túnica real. Então você vê que certamente essa túnica não foi uma túnica simples. Foram usados ornamentos caríssimos para fazer essa túnica. Não foi à toa que seus irmãos, né, sentiram, né, tanta inveja, tanto ódio, ainda mais após ter recebido esse presente. E essa preferência que Jacó demonstrou ter por José não era algo bom. Infelizmente, demonstrava em Jacó uma falha também no seu caráter, porque através disso fez com que acendesse a ira dos seus irmãos para com José. E infelizmente, Jacó passou por isso com seu pai, porque seu pai tinha uma preferência por Esaú, mas acabou não aprendendo, né, a lição. Ele fez a mesma coisa com José. Não devemos externar preferência por qualquer filho, porque isso gera ciúme entre irmãos. Devemos amar todos os filhos igualmente. Devemos amar todos igualmente. No verso 13, está escrito assim: E Israel disse a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Rinene, eis-me aqui. Rinene, eis-me aqui. Eis-me aqui para obedecer, meu pai. E a gente vê aqui José obedecendo e indo a Siquém. É interessante, eu nem iria comentar aqui, mas no verso seguinte, no verso 14, Israel, ele vai e fala:
vai ver se teus irmãos e o rebanho, né, estão bem e traze-me, né, uma resposta. Está escrito que Jacó enviou José do vale de Hebrom e ele foi para Siquém. É interessante o seguinte, tem coisas que quando traduzimos para português não temos como aprofundar tanto. Há algumas características do original, há algumas definições no hebraico que dá para irmos muito mais além, né? Aprofundar ali no texto. É interessante que a palavra Vale de Hebrom, em hebraico, que é Me'ekel Hebron. Me'ekel Hebron. Essa palavra, ela pode ser traduzida como profundezas de Hebron. É o mais profundo de Hebron. E é interessante que essa palavra Hebron, ela vem de uma raiz, né, que significa união ou comunhão. Essa palavra, né, Hebron, inclusive é a mesma raiz que a gente chama Haver, né, amigo, né? Então a gente vê, inclusive, essa questão da união, a comunhão, e sugere, né, o texto, então, analisando de uma forma mais profunda, que Jacó ele envia o seu filho amado das profundezas da sua comunhão. Ele era o seu filho querido, ele era o seu filho ali, né, amado, que estava sempre ao lado ali, não desgrudava. Ele envia das profundezas da sua comunhão em busca dos seus irmãos. Então, através disso, né, podemos ver o quanto doeu em Jacó quando ele recebe a notícia, né, da morte do seu filho. Saiu das profundezas da sua comunhão. E, ao não encontrar os seus irmãos, José, pela lógica, ele deveria fazer o quê? Deveria voltar até o pai e relatar: pai, ó, não encontrei meus irmãos lá não. Mas não. A vida de José é marcada por grandes providências de Deus. É interessante se analisarmos, né, os versos a seguir, o verso 15, 16 e 17, veremos que ele encontra um homem no meio do caminho, né? Um homem andando ali pelo campo, e é interessante que José, quando passa pelo homem, o homem pergunta a José: que procuras? Olha que interessante. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas sempre quando analisava esse texto, caramba, no meio do nada, como é que surge um homem assim que pergunta a José o que ele está procurando e já tem informação para fornecer a ele? Sempre quando eu bati o olho nesse texto, eu sempre falei, poxa, esse homem aqui não estava ali à toa, foi posto por Deus. Pô, isso aqui certamente poderia ser um anjo. Eu sempre li esse texto, né? Eu sempre vi dessa forma. E aí o homem fala: que procuras? E ele vai e responde: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem: eles saíram daqui e eu os ouvi dizer: vamos a Dotã. E aí você vê só, esse homem, no meio do nada, pergunta a José o que ele procura. José diz que estava procurando os irmãos dele. E o irmão disse, e esse homem disse, que os irmãos foram para Dotã. Muito misterioso esse homem, né? Agora, interessante que a tradição judaica vai afirmar que esse homem, de fato, era um anjo que estava ali para direcionar José, né, a esse propósito divino. Aí você vê, poxa, que doideira, que propósito divino é esse? Ser vendido, ser tacado num poço? Por que Deus não impediu isso? Gente, Deus impediu isso como? Era propósito dele, era vontade dele. Aí você vê que até mesmo coisas aparentemente ruins servem para um propósito maior. Ele ser tacado num poço foi algo ruim? Sim. Ser vendido pelos seus irmãos foi algo ruim? Sim.
Poxa, então por que Deus colocaria um anjo para encaminhar para que tudo isso ruim acontecesse? Veja que tudo isso aconteceu de ruim, mas trouxe vida. Se José não tivesse ido para o Egito, eles morreriam. Você vê que tudo faz parte de um propósito maior, um plano maior, que nós humanos não conseguimos entender esse plano maior. Deus de tudo sabe, não há nada que aconteça sem a permissão dele. Nós estamos passando, nesse ano de 2020, por uma pandemia. Você acha que Deus não poderia ter evitado? Poderia. Mas se ele permitiu, é porque faz parte de um plano maior, de um propósito maior. Entenda isso. Bem, então vimos aqui que esse homem misterioso, né, certamente possa ser um anjo. E ele encaminha José para esse propósito maior. Se não fosse esse homem no meio do caminho, entenda que José jamais teria ido, né, para Dotã. Não teria como saber a direção. Seria melhor ele ter voltado ao pai. Mas foi por causa desse homem que apareceu que ele não retornou ao pai. E aí aconteceu toda a sequência da história. Então, ele teve um encontro com esse homem que se dirige a ele. E esse homem levou José no caminho certo. E isso porque José obedeceu. Hinene, eis-me aqui. E esse eis-me aqui levou José rumo à sua aventura. Aventura essa, é lógico, cheias de dificuldades, adversidades, problemas, tribulações. Ele foi tacado em poço, foi vendido, trabalhou como escravo, foi preso, mas Deus agiu com grandes interferências. Ele veio com grandes provisões, ainda em meio aos problemas. E ele demonstrou a sua soberania na vida de José, a cada momento. E esse homem, ou anjo, ele veio aqui para direcionar José aos planos de Deus. Deus tinha que fazer José passar por tudo que ele passou para que o povo de Israel, para que os filhos de Jacó pudessem ser preservados. José, em obediência ao seu pai, ele voluntariamente deixou a pureza da casa de Jacó, por causa de seus irmãos, e esse mesmo compromisso levou ele a uma traição. Seus irmãos o traíram, tacaram ele no poço. Essa mesma obediência levou ele a cair do poço. Essa mesma obediência levou ele ao sofrimento no Egito. E aí, certo homem aparece e entrega a José a chave para a sobrevivência de Israel. Esse homem misterioso aparece e faz com que tudo encaminhasse para o propósito divino. O que você procura? Veja, apesar de todo o sofrimento ao longo do caminho, José ele manteve a sua fé e ele sabia que o seu sonho de um bem maior um dia se realizaria. Agora é interessante, né? Falamos sobre José, mas igualmente Jesus, ele voluntariamente escolheu se despojar do seu esplendor, da sua glória, para alcançar os seus irmãos. Saiu ali das profundezas da comunhão com seu Pai. Deixou a sua glória. E ele vai, através dessa, né, da sua encarnação, dele vir como carne,
ele sai das profundezas de Hebrom, né, sai dessa comunhão e deixa toda a sua glória, né, ele se esvazia, né, a kenosis, em busca do amor de seus irmãos. E essa busca leva ele a Dotã, aonde em Dotã ele encontra diversas dificuldades, porque os seus irmãos querem enfrentá-lo, seus irmãos querem lançar mão dele, querem prendê-lo, querem matá-lo. Jesus enfrenta essas dificuldades com a hipocrisia das autoridades religiosas. Mas observe que foi o amor de Cristo que o levou à cruz. Foi lá que ele sofreu e morreu voluntariamente por causa dos pecados de seus irmãos. Lá em Romanos, no capítulo 5, verso 8, diz: porque enquanto éramos ainda pecadores, o Messias deu a sua vida por nós. O objetivo da cruz era nos restaurar às profundezas de Hebrom, o lugar da comunhão e amor com o Pai. Deus enviou seu Filho unigênito para que pudéssemos ser reunidos a Ele em amor. Em 1 João 3,1 vai dizer: eis que tipo de amor o Pai nos concedeu, para que sejamos chamados filhos de Deus. As profundezas de Hebrom, as profundezas da comunhão, a cruz nos aproximou do Pai. Do verso 18 ao verso 20, está escrito: de longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. José era um sonhador. Ele tinha um costume, né, de contar os seus sonhos para seus irmãos, que gerava ainda mais ódio para eles. No verso 28, tem algo interessante, é que alguns acabam não compreendendo. Daqui a pouquinho, né, explicaremos melhor. E, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Então você vê uma cisterna, né, um poço profundo e vazio. Se José ele não morresse de fome, certamente ele poderia ser picado, né, por uma serpente, um escorpião. Os irmãos de José planejaram a sua morte, mas Deus ele vai e levanta o irmão mais velho, Rúben, para poupar a vida de José. Ele não queria que o seu pai sofresse pela morte de José. E a intenção de Rúben, né, no texto, analisando, né, bem, veremos que era de retornar depois e salvar o seu irmão e levá-lo de volta ao seu pai. Inclusive, Judá também, ele usa de um argumento emocional para tentar vendê-lo ao invés de deixá-lo morrer. Então, Rúben e Judá foram os irmãos que tentaram, de certa forma, ajudá-lo. Rúben ajudar até mais, porque queria restituí-lo ao pai. E Judá queria interferir para que ele não morresse, mas, né, e sim vendesse no lugar da morte. Agora, nesse verso 28, aparentemente tem uma contradição. Passando os mercadores midianitas. Mas
depois veremos que ele foi vendido aos ismaelitas. Ora, seria midianitas ou ismaelitas? Veremos que uma hora fala midianitas, em outra fala ismaelitas. Ismaelitas? Como assim? Bem, os midianitas tratam-se dos filhos de Midian, que são filhos de Abraão com Quetura. E os ismaelitas referem-se aos filhos de Ismael, né? Que Ismael é o filho de Abraão com H. E veremos que houve uma presença alternada, né? O termo ismaelita e midianita. É interessante que, na época, esses nomes eram usados como sinônimos ou equivalentes. E esse ponto, inclusive, é confirmado lá em Juízes, no capítulo 8, verso 24, que vai dizer que os midianitas tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Então, dá a entender que eram termos sinônimos, um termo um termo inclusivo, que fazia uma abrangência de todos os nômades daquela época. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, o termo árabe. Hoje, quando fala-se árabe, esse termo abrange numerosos povos. Então, árabe hoje é para várias nações. Então, igualmente, o termo midianita seria assim. Alguns estudiosos vão argumentar que essa designação Midian seria um nome usado para uma confederação de povos nômades. E esse uso, né, alternado poderia indicar que ele foi vendido para um povo fora da aliança, certo? Então, não é uma contradição, mas é um termo inclusivo. Bem, continuando aqui, José, ele certamente era o filho mais inteligente de Jacó. Ele, jovem, cheio de vida, cheio de projetos para o futuro, e ele jamais esperou que um dia estaria no fundo do poço, literalmente, no fundo do poço. Muitas vezes, nós nos vemos em uma situação parecida com a de José. Tantos problemas, às vezes não conseguimos enxergar uma solução. Quantos aqui não sofreram uma desilusão, não sofreram, né, um problema onde não havia esperança, chegando a achar que não aguentaria carregar a cruz até o fim? Imagine alguém dentro de um buraco, no fundo de um poço, onde não há luz, um lugar seco, sem vida. Muitas vezes, Deus nos coloca numa situação semelhante. Parece que só conseguimos ver terra em volta, mas Deus está no total e absoluto controle de tudo. Chegou então uma caravana, olha só, uma caravana. Gente, essa caravana é outra provisão divina que leva José ao Egito. E ali, a mão de Deus esteve presente na vida de José. José, de mordomo de Potifar, de prisioneiro no cárcere, ele alcançou o maior posto de comando de Faraó. A sua vida pode até estar nesse momento no fundo do poço, mas Deus é fiel para mandar uma caravana para te resgatar e enviar a um lugar mais alto. E para isso, meu irmão, para isso, minha irmã, você precisa continuar cumprindo o propósito dele, seus planos, seus projetos,
e certamente ele vai realizar os sonhos que ele te deu. José teve sonhos, talvez quando ele chegou no fundo do poço, talvez quando tenha sido vendido aos midianitas, talvez enquanto esteve escravo ou prisioneiro. Talvez ali tenha sido o fim dos sonhos, mas não. Confie em Deus. Não importa o problema que você está atravessando. Deus é fiel. Tudo faz parte de um propósito maior. Os problemas são apenas pedras no meio do caminho. Mas o destino final, o propósito final, esse projeto maior de Deus vai se realizar. Os sonhos de Deus são maiores e melhores do que podemos imaginar. Como é que José um dia poderia imaginar, quando estava em Canaã, que um dia se tornaria governador do Egito? Jamais. Bem, José, então, ele é levado ao Egito, para a casa de Potifar, onde ali Potifar exercia um alto cargo também na corte de Faraó. E no verso 7 e 8 de Gênesis 39, veremos que a esposa de Potifar, que segundo a tradição o nome dela é Zuleika, disse assim para ele: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Então a gente vê o quão Potifar confiou em José, de forma que nem ele sabia tudo o que possuía, mas José administrou tão bem os seus bens de que ele passou a prosperar, de forma que confiou nas mãos de José a administração da sua casa. Muito interessante isso. E a postura de José em relação ao adultério não foi apenas porque ele estava atraindo a confiança de Potifar, ao qual confiou tudo em suas mãos, mas principalmente porque ele estaria pecando contra Deus. Porque ele estaria agindo também contra os princípios e os ensinamentos de Jacó. José, ele foi testado e ele conseguiu resistir à tentação. Mas houve uma insistência. Essa Zuleika veio cheia de artimanhas. Segundo diz a tradição, chegou um dia onde acontecia o transbordamento do Nilo. É um momento onde as águas do Nilo subiam de forma onde havia essa abastança de água, que transbordava a água do Nilo, E quando chegou nesse momento onde todos iam lá, e era uma forma de culto, onde todos se aproximavam do rio Nilo, e o que acontece? Todos lá tinham esse costume de se aproximar do Nilo, ver esse culto, Olha o Nilo transbordando, olha. E o Nilo era como se fosse uma divindade, era uma divindade para os egípcios, e todos foram ver. Esse, segundo a tradição, é um motivo pelo qual a casa estava ali vazia. E segundo diz a tradição, Zuleika
disse a Potifar que não estava bem. Potifar, vá, estou com uma dorzinha de cabeça, não vou conseguir te acompanhar, vou ficar aqui. E José, né, devido à sua fé, ele permaneceu ali também. E agora olha o perigo. Zuleika finge, né, que estava passando mal, uma dorzinha de cabeça, propositalmente para instigar José. E ela foi insistindo, né, dia após dia, até chegar esse dia e ela pegar pesado. E nesse dia, quando José entra em casa para fazer o seu serviço, nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então ela pega José pela capa e disse: deita-te comigo. Mas ele deixa, né, a capa na mão dela e sai correndo para fora. O verso 16 ao 18 diz assim: ela guardou a capa consigo até que o senhor dele voltasse para casa. Então lhe repetiu as mesmas palavras. O servo hebreu que trouxeste, aproximou-se de mim para insultar-me, mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou comigo a capa e fugiu. Irmãos, cumprir o propósito de Deus, com certeza, vai nos exigir muita, mas muita renúncia. Alguns de nós, por decidir servir ao Senhor, passará por momentos de humilhação, talvez por amigos, parentes, talvez no trabalho. Alguns de nós passarão por calúnias. Seremos acusados de coisas que não falamos, que não fizemos, da qual nem sabemos. No capítulo 39, no verso 21, o Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno. A benignidade é a bondade em ação. E o Senhor era com ele e fazia tudo prosperar nas mãos dele. E essa é uma das grandes lições do estudo de hoje. Deus é fiel. Deus é fiel. O capítulo 40 vai falar sobre, né, o padeiro e o copeiro, né, que tiveram um sonho. Na semana que vem, eu estaria aprofundando mais essa parte do estudo. Então, nem irei, né, falar sobre essa parte. Eu iria até encerrar aqui, mas eu gostaria de comentar algo muito interessante. Falamos sobre José e vimos que José, antes de cumprirem-se, né, os sonhos, ele sofre muito sofrimento. E nessa porção, né, que foi lida durante a semana, veremos que ele foi vendido, que foi traído, que foi humilhado. Agora, né, no final aqui, vimos que ele foi preso. Meus irmãos, é interessante que no judaísmo fala-se sobre duas pessoas, digamos assim, do Messias. É interessante que quando o Senhor Jesus veio à Terra, ele foi rejeitado. Jesus, ele foi rejeitado. Veja que interessante. No judaísmo, é falado sobre Mashiach ben Yosef, que é
em português, o Messias, filho de José, e é dito sobre Mashiach ben David, que é o Messias, filho de Davi. No entendimento judaico, é dito que o Mashiach ben Yosef, esse Messias, filho de José, seria um Messias sofredor, um homem de dores, e que o Mashiach ben David seria aquele Messias glorioso, realmente que vem para vencer. E é interessante que o quão os judeus ficaram cegos quanto a isso. Hoje, os judeus aprendem sobre isso, né? Sobre essa característica, esse servo sofredor, né? Esse Mashiach ben Yosef. E é interessante que naquele tempo não conseguiram enxergá-lo ali, né? Boa parte. Muitos enxergaram, né? Muitos creram no Senhor. Mas olha que interessante. Hoje ainda muitos estão cegos quanto a isso. Sabem sobre esse cumprimento profético do Mashiach ben Yosef, esse servo sofredor, mas ao ler Isaías 53, tem dificuldade em enxergar o Senhor Jesus, começam a ter tantas interpretações erradas e não conseguem ver que o Senhor Jesus, em sua primeira vinda, já cumpriu tudo que eles ensinam sobre o Mashiach ben Yosef, esse Messias sofredor. O Messias, em sua primeira vinda, encarnado, nascido de Maria, a sua vida muito se assemelha com a de José, sendo rejeitado pelos seus irmãos. E veremos algo muito interessante acerca disso nas próximas semanas, com nossos próximos estudos, porque a forma de tudo acontecer na vida de José, veremos muita coisa semelhante com Jesus. É interessante que Mashiach ben David, esse Messias, filho de Davi, que segundo as interpretações judaicas é o Messias, né, glorioso, esse Messias rei. Veja que isso se cumprirá no retorno de Jesus, quando ele virá para inaugurar o seu reinado. Olha que interessante. Bem, eu estou tendo aqui um cuidado para não me antecipar muito, porque veremos muito sobre isso nas próximas semanas. Então, eu vou encerrar por aqui e, né, espero você na próxima semana, porque o estudo será muito interessante. Que o Senhor esteja abençoando você grandemente. Irmãos, irmãos aqui do Zoom, eu encerrei aqui a transmissão no YouTube.